Irmãos, e esse dia 31, também um motivo de gratidão que eu gostaria de repartir com a igreja, inclusive essa razão respalda a minha ausência de manhã no culto matutino, é que hoje o presbitério Pioneiro organizou a sua quinta igreja, a quinta igreja do presbitério Pioneiro Rio de Vida, que fica em Taguatinga. Então, a mais jovem igreja do presbitério Pioneiro. Nós éramos em 9 igrejas, aí houve o desdobramento no iniciozinho desse ano, e já tivemos a oportunidade, portanto, de nesse ano já organizar uma igreja, mais uma igreja irmã, e nós louvamos a Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, o evangelho tem alcançado os corações, tem atraído os eleitos, e em razão disso nós tributamos toda a honra e glória ao Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. Eu peço à igreja que ore pelo novo conselho, pela nova igreja, pela nova junta diaconal, pelo pastor, reverendo Humberto, que é o pastor designado pelo presbitério para pastorear esta igreja irmã. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu penso que nessa oportunidade também é muito bom rememorar e sermos revigorados, alentados com a verdade bendita da justificação pela fé. E eu quero tomar então o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ao versículo de número 5. O tema da nossa mensagem nessa noite é o fracasso do esforço humano na justificação. Eu vou repetir. O fracasso do esforço humano na justificação. Preste atenção e me acompanhe na leitura do texto, mesmo assentados como vocês estão. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O fracasso do esforço humano na justificação. Tenho certeza que alguns dos nossos filhos já foram no Alto Caparaó. Alguns dos nossos filhos já foram para lá escalar aquele monte. E já me disseram que tem uma visão quando você consegue superar os 2.892 metros de altitude. Então, ao amanhecer, você fica deslumbrado, encantado, em êxtase com o aparecimento do sol. Diz que é algo encantador. Eu fui desafiado algumas vezes aí, mas puxar esses 93 quilos de músculo, eu fiquei desanimado. Falei, não vou encarar não. Mas eu estou trazendo isso para aqueles que conhecem, para você que não conhece, que não pôde ir, para você, pelo menos imaginariamente, pensar comigo na seguinte situação. Imagina que nós estivéssemos lá no pé do monte, com essa boa notícia de que, ao chegar lá em cima, você ficará maravilhado, que algo estupendo te aguarda. Mas você sofreu de uma espécie de uma paralisia, você não tem condição física. Você até gostaria, em razão da boa nova que foi dito a você. Mas você está impossibilitado. E de repente alguém chega, e ele é mais forte do que você, e ele tem todas as condições, ele tem todas as prerrogativas para colocar você nos ombros dele e subir com você, e te propiciar este deleite da alma para os olhos, daquilo que você haverá de ver. E você aceita, e você
gruda nos ombros dele. Com as poucas forças que você tem, você usa os seus braços e cruza sobre o pescoço e ele avança com você. Mas depois de 200 metros, ainda faltando 2.682 metros, depois de 200 metros, você diz, não, eu agora mesmo nessa condição, eu quero ir sozinho. Eu quero me arrastar. Eu quero rastejar-me nessa subida e quero chegar lá para estar com você durante o amanhecer. E é um tempo muito frio. Muito frio. E você apenas aceitou 200 metros para ser carregado. Eu penso, numa situação hipotética, que essa pessoa não conseguirá, jamais não conseguirá, e ela certamente corre o risco de morte, por conta do frio, por conta das condições precárias e do meio do caminho no qual ela se encontra. Ela não resistirá, certamente não resistirá. Nós não resistiríamos a essa situação. O que está acontecendo com os Gálatas é alguma coisa parecida. Eles começaram com o Evangelho, deram esse pontapé inicial da jornada cristã, e eles aceitaram ser carregados por aquele que tem competência, que tem poder para levar, para fazer o que eles não podiam fazer. Mas, de repente, no meio do caminho, eles querem caminhar sozinhos. Eles não querem mais essa ajuda, eles não querem mais esse auxílio, eles não querem mais esse amparo, e eles pensam que dão conta de prosseguir sozinhos, realizando as coisas que falsos mestres estão propondo a eles. E isso, no ensino do apóstolo Paulo, nessa carta, de modo particular, culminaria com uma tragédia, com a morte, com o desligamento de Cristo. É essa linguagem que Paulo usa nessa carta. Mas nós precisamos perguntar a nós mesmos e responder para nós mesmos nessa noite. O que determina que uma pessoa é um verdadeiro cristão? O que determina? O que é determinante? O que é que qualifica que uma pessoa, que um pecador, que uma mulher pecadora, que uma criança pecadora, um adolescente, um jovem, é um cristão? O que qualifica? Quais são as marcas que determina que este indivíduo é um cristão? Seria o que ele faz? O que ele deixa de fazer? Seria a observância da lei? Seria um determinado rito que ele cumpre regularmente? Seria isso? E numa cultura religiosa brasileira, como a nossa, seria o não fumar e o não beber, porque algumas pessoas pensam que ser cristão é uma pessoa que não fuma, uma pessoa que não bebe, e aí rotula, tem esse protótipo, tacanha, míope, ruim, prejudicado, como se isso fosse o cristianismo, como se isso fosse ser cristão. Seria a fé somente naquilo que o Senhor Deus realizou em Cristo, suficiente para a salvação de uma pessoa? Isso basta mesmo? Ou será que temos que fazer alguma coisa? Temos que agregar alguma coisa à fé no sacrifício de Cristo Jesus? Seria Cristo e o que Cristo fez, mais a incorporação de determinados ritos? É isso que Paulo, respondendo e fazendo perguntas retóricas, Paulo está trabalhando estes cristãos que foram alcançados pelo Evangelho por ocasião da sua primeira viagem missionária com Barnabé. Quando ele foi comissionado e levantado, separado pelo Espírito, na igreja de Antioquia, no capítulo 13, e ele então sai plantando igrejas. E essas igrejas que foram plantadas, elas começam a enfrentar ou a passar por uma
influência dos judaizantes, de falsos mestres que não foram enviados, mas que agora sorrateiramente adentra o meio do rebanho e começa a dizer que é preciso ter Cristo, mas Cristo não é suficiente. Chamo a sua atenção para que você veja este fato. Mantenha sua Bíblia aberta nessa carta, nesse texto, mas vá comigo ao texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que é a passagem, inclusive, que vai fomentar e falar da criação, da realização do primeiro concílio de Jerusalém para resolver essas questões. E é nesse contexto histórico que Paulo escreve essa carta para corrigir esses equívocos e combater o falso ensino. Olha o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1, para você entender o que está acontecendo e quão prejudicial era isso, este ensino. O capítulo 15, no versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, todas essas igrejas da região da Galácia, né? Se não vos circuncidardes, diziam eles, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O evangelho chegou àquela região, alcançou os eleitos, as igrejas foram formadas, lideranças foram constituídas, mas de repente chega esses falsos mestres dizendo: olha, que bom que Cristo chegou até vocês, mas isso não é suficiente. Vocês precisam ser submetidos ao rito da circuncisão, segundo o costume de Moisés, pois só assim vocês serão salvos. Eles estão dizendo, portanto, que o evangelho, que a fé somente no que Cristo fez, não é suficiente. Era necessário agregar os ritos, especialmente o rito da circuncisão. Porém, este ensino, irmãos, comprometia o evangelho. Comprometia a mensagem do evangelho. Por isso, Paulo assume uma postura enérgica, vigorosa, combativa, para livrar estes irmãos desta situação, dessa condição. Voltando para a carta aos Gálatas, você vai perceber que logo no início Paulo está preocupado com isso. Lá ele já tinha travado um embate com eles presencialmente, juntamente com Barnabé, e as coisas então foram encaminhadas para o concílio de Jerusalém. Presbíteros estiveram juntamente unidos com os apóstolos para resolver essa questão doutrinária. Mas na carta que Paulo escreve, Paulo vai demonstrando essa preocupação e alertando estes irmãos, essas igrejas dessa região. Vejam comigo o capítulo 1, versículo 6, que diz assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, é aqueles indivíduos lá de Atos dos Apóstolos, e querem perverter, não só perturbam, inquietam a mente das pessoas, mas querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu que vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então Paulo alerta esses irmãos. Paulo se dirige à mente desses irmãos e falando do perigo que eles estavam correndo. Mas aí a gente olha para um texto como esse e a gente fala assim, pastor, mas qual a relevância desse texto para nós? Ninguém está sendo conclamado a ser submetido ao rito da circuncisão. Os nossos meninos não estão sendo submetidos à circuncisão. Isso já ficou para trás. Agora o que nós fazemos como aliancista que somos presbiterianos e reformados é batizar os nossos filhos. Não, esse falso ensino que é sorrateiro, que vai ganhando outra roupagem, ele está nos rondando. Às vezes de modo externo e às vezes de modo interno. O seu próprio coração, às vezes, quer fabricar uma mensagem de que você precisa fazer alguma coisa para que você seja aceito por Deus, para que Deus tenha um pouco mais de amor por você,
para que os olhos de Deus brilhem por você e o coração de Deus pulse mais forte por você. Então, às vezes, você tem influência externa da religiosidade contemporânea, com os seus traços, com a sua roupagem, mas às vezes o nosso coração mesmo fabrica um tipo de mensagem que quer fazer com que pensemos que precisamos de algo mais, de alguma coisa a mais. E vamos nos tornando prisioneiros de nós mesmos e na nossa roupagem religiosa, dos nossos ritos, do nosso moralismo, e ficamos cativos disso. E deixamos de usufruir da beleza, da pujança do Evangelho, do poder do Evangelho que um dia nos alcançou e gerou em nós uma alegria indizível. Acautelemo-nos, irmãos, portanto, porque, conquanto a situação lá fosse outra, ela também ronda-nos com uma outra roupagem nesses nossos dias. Volte para o texto comigo. Paulo, então, aqui nesse capítulo, depois de, em 2 capítulos, tratar do seu chamado e de uma espécie de trazer um caráter da sua autobiografia, e agora no capítulo 3, capítulo 4, ele vai defender a doutrina da justificação pela fé. Capítulo 5 e 6, ele vai entrar no aspecto mais prático. Bom, diante de tudo isso, sendo feito filho de Deus, sendo filho de Abraão, como que se vive? O capítulo 5 e 6, ele vai tratar desse aspecto mais prático da vida cristã. Mas aqui, Paulo, que o tempo todo se dirige de modo carinhoso, como pastor que era, aos irmãos, chamando-os diversas vezes de meus irmãos. De meus irmãos, o tempo todo Paulo faz isso, demonstrando, portanto, o carinho que ele tinha para com essas igrejas, para com estes irmãos dessa região. Mas aqui nesse texto, e além disso, além de Paulo falar do carinho, Paulo tem um aspecto afetivo, que ele vai usar o conceito de mãe para estes crentes. Você pode ver isso no versículo, capítulo 4, no versículo de número 19, quando ele diz assim, meus filhos. Então ele chama eles de meus irmãos, chama eles de meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo, ao mesmo tempo que tem esse carinho por eles, desse aspecto que nos une em Cristo, Paulo também se coloca na posição de uma mãe, que está gestando filhos, que sofre as dores de parto, até que os filhos sejam devidamente gestados e nasçam, e cresçam. Mas quando chega no capítulo 3, Paulo amável, carinhoso, ele assume a postura de um profeta, ousado, como que um pai que está irritado com seus filhos. Já viu um pai irritado com os filhos? Quando os filhos assumem posturas insensatas, que você precisa chamar a atenção do menino, falando assim, menino, você perdeu o juízo. É isso que Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Insensatos! O pai está irritado. O profeta está irritado com essa situação, com esse caminho que os Gálatas estão tendentes a trilhar. Que atitude é essa? Que falta de bom senso é esse? Vocês não têm juízo? Como assim? Vocês receberam o Evangelho? E agora, em tão pouco tempo, vocês estão abraçando, regredindo, voltando ao paganismo, a uma religião que não pode livrá-los do inferno. Insensatos. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Isso é tão grave nessa carta. Passa uma página aí, vai para o capítulo 5, para você perceber o quão nocivo era essa situação. Olha o capítulo 5, ele diz assim, ó, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
O que Cristo fez com vocês foi livrar vocês de tudo isso. E de repente vocês querem se submeter novamente a este jugo de escravidão? Olha como a coisa vai ficando mais grave na linguagem de Paulo. Versículo 3 de versículo 4 diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vocês querem mesmo passar pelo rito da circuncisão? Então que fique claro que vocês vão ter que guardar, que submeter a todo o pacote da lei. E aí quando chega no versículo 4, Paulo diz assim, ó, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Não há conexão, não há como harmonizar essas coisas. Crentes insensatos, tolos. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai usar 5 perguntas. E ao fazer as perguntas, os crentes têm a resposta com base na experiência e com base no fundamento. E as 5 respostas são como que os argumentos de Paulo para desconstruir os equívocos, para corrigir a rota, o caminho daqueles crentes e para apresentar àqueles crentes o fracasso do esforço humano na tentativa da busca da justificação por meio do esforço humano. É um fracasso. Vocês não dão conta. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que Deus estabeleceu. Não é esta forma pela qual Deus concede o seu perdão. Então Paulo usa esse método, essa metodologia e com a finalidade de despertar a mente e a consciência daqueles crentes, para acordá-los, para tirá-los dessa condição na qual eles estavam. O propósito então era fazer com que aqueles cristãos percebessem o grande equívoco e o perigo o qual eles estavam cometendo. E aí Paulo vai usar um conceito aqui que é muito interessante, que é o conceito fascinar, o verbo fascinar. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou a vós outros? A primeira pergunta que ele utiliza aqui nessa argumentação. E o verbo fascinar aqui traz a ideia de enfeitiçar, por intermédio de um encanto, ou uma magia, um feitiço. Paulo está dizendo assim, quem é que enfeitiçou vocês? Vocês foram enredados por um feitiço. Como que isso pode estar acontecendo com vocês? Eu me lembro que, há algum tempo, quando o José Henrique estava na pré-adolescência para a adolescência, essas nomenclaturas que a gente usa, né? Ele chegou em casa, ele tinha estado na presença de um ilusionista. Eu só vi por meio de filme, mas o José Henrique teve essa oportunidade, né? Uma espécie de mágico, né? E ele voltou assim como que em êxtase e me contava o que ele tinha visto. Ele estava como que numa espécie, entre aspas, enfeitiçado, encantado com o que ele viu, com as manobras que foram feitas e aquelas imagens que captaram os olhos do meu filho. Ele ficou ali como que enredado, seduzido, em êxtase, como que mobilizado, sem condição de raciocinar de que aquilo era uma falácia. E esses crentes não conseguem perceber essa falácia. Eles estão encantados e com isso estão correndo o risco de se perderem. Vocês estão enfeitiçados. Quem foi que fez esse encantamento a tal ponto de que vocês ficassem desse jeito? E aí Paulo avança para lembrá-los do que eles haviam experimentado. Ele diz assim, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado. Essa ideia, essa palavra exposto, é a ideia de que quando Paulo chegou nessa região e pregou o evangelho, é como se Paulo, diante dos olhos dele, tivesse construído um quadro, uma pintura em que eles pudessem ouvir a mensagem e ao mesmo tempo, pelos olhos, visualizar o Cristo que foi para o madeiro na cruz em Jerusalém, que experimentou a ira de Deus, que passou por aquele sofrimento, que foi abandonado pelo seu próprio Pai. A pregação do evangelho fez isso. Tamanho foi o poder da pregação naquela região. Foi uma mensagem que
que alcançou não apenas os ouvidos, os olhos. Tamanho era o poder. E a ideia de exposto aqui é a ideia de uma notificação, uma espécie de decreto público que vem para trazer a ideia de lei, de que as pessoas foram devidamente informadas, que elas conheceram a realidade que elas até então desconheciam. Então a primeira pergunta, Paulo fala assim: vocês são insensatos, vocês estão enfeitiçados. O que está acontecendo com vocês? Vocês ouviram o evangelho. As boas novas chegaram até vocês, as boas novas mudaram o coração de vocês, transformaram o coração de vocês. E aqui, irmãos e irmãs, uma coisa que a gente precisa atentar: o evangelho não é uma instrução sobre como viver uma vida moral que sobressai aos outros. O evangelho é uma boa nova. O evangelho não é um código de conduta de como que você vive. O evangelho é uma mensagem que transforma o coração e a mente. Então vejam, que por muitas vezes a gente fica pensando e querendo reduzir o evangelho a um tipo de conduta. Eu não estou aqui dizendo que não há responsabilidade do cristão. Essa é uma outra questão, é um resultado do evangelho. Mas às vezes a gente inverte as coisas e quer colocar o evangelho como essas várias normas de como se vive, do que se fala, e disso, daquilo outro, e rotulamos aos outros e a nós mesmos. Enquanto o evangelho é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Por isso é importante Paulo dizer o seguinte: olha, o que eu preguei a vocês tem a ver com a mensagem da cruz. O que eu levei a vocês foi o evangelho puro e simples de Deus. E é por meio dessa mensagem do evangelho que vocês ouviram, por meio daquilo que aconteceu na cruz, que vocês foram justificados pela fé. E isso basta. Isso é suficiente. Foi essa mensagem que vocês ouviram. Foi essa mensagem que alcançou não só os ouvidos, mas que esteve diante dos olhos de vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem como isso aconteceu. A segunda pergunta que Paulo vai trazer diz respeito à recepção do Espírito Santo. Versículo de número 2, ele diz assim: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, aqui está uma verdade da mais alta conta. Porque quando Paulo faz essa pergunta, o que está em voga aqui é algo que tem a ver com o início da vida cristã. O início da vida cristã começa com o Espírito Santo. Começa com a operação do Espírito Santo, realizando o novo nascimento, suplantando as disposições carnais e gerando disposições espirituais para com aqueles que foram chamados, para que tenham afeição, para que consigam responder o chamado do Evangelho, para que venham e compareçam diante de Deus e recebam o presente da salvação. Tem algo que aqui é fundamental, elementar da vida cristã, diz respeito à presença do Espírito Santo. A pergunta, portanto, de Paulo é algo da mais alta conta. Como é que o cristão recebe o Espírito de Deus? Houve alguma observância? Houve algum rito? Houve alguma lei que foi estabelecida para que vocês pudessem receber e gozar da presença do Espírito Santo? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Foi pela observância da lei ou foi pela pregação da fé? Rememorem, parem, reavaliem o que vocês experimentaram, o que vocês vivenciaram. E isso aqui é muito importante porque, pensa só, Paulo está pregando, ou havia pregado, melhor dizendo, num contexto, no mundo gentílico. Então essas pessoas não tinham na sua prática costumeira observar as leis de Moisés. Muito embora
aqui e ali tivesse os prosélitos, mas não é o caso da totalidade dos cristãos que compunham essas igrejas. E daí, fica muito bem a gente rememorar o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, quando ele diz assim, conforme o ensino que faz a gente pensar sobre isso: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para mostrar o seguinte, que essa vida com Cristo e ser de Cristo tem a ver com a presença do Espírito de Deus, que nos alcançou e que nos foi doado, e que passa a residir no crente que respondeu com fé, que é selado com o Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo como penhor. Então, isso não é decorrente, não é resultante da guarda da lei, dos ritos que estavam querendo ser impostos sobre estes cristãos. Para chegar a essa conclusão, Paulo faz a pergunta, desconstrói o que está acontecendo com eles, de como que os falsos mestres estão trabalhando os corações deles e a mente deles, e Paulo agora catuca a consciência deles para que eles parem e reavaliem tudo. Pensem no início da jornada de fé de vocês. O recebimento do Espírito tem a ver com a conexão da mensagem do Evangelho que fala do Cristo crucificado. O recebimento do Espírito Santo nunca, jamais esteve condicionado à observância da lei. Não é em razão do que você fez, do que você obedeceu, do que você cumpriu. Não! Foi a pregação do Evangelho, da fé, que chegou até vocês, que fez com que vocês pudessem experimentar a presença do Espírito de Deus. Vejam, volte comigo ao livro de Atos dos Apóstolos, para a gente ver novamente isso. Por exemplo, quando Pedro tem que dar um relatório lá em Jerusalém sobre os gentios que estão sendo alcançados, Pedro vai usar justamente esse aspecto. Você vê isso no capítulo 11, versículo 17, 15 e 17. É muito interessante você ir fazendo essas conexões com esta carta que está sendo endereçada a esses irmãos. Veja aí no capítulo 11 de Atos, versículo 15 a 17. Pedro está levando um relatório. Pedro esteve na casa de um gentio, de Cornélio, pregou o evangelho para eles. E aí a questão é, eu batizo esses gentios? E qual era a evidência de que Pedro poderia batizar os gentios? Eles receberam o Espírito tal como os apóstolos receberam no Pentecostes. Esse é o paralelo, o referencial. Aí quando chega no versículo de número 15 a 17, diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre Cornélio, sobre a sua família, sobre os convidados que estavam com ele, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, fazendo alusão ao Espírito Santo, que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando Pedro pregou o santo evangelho de Jesus Cristo lá em Cornélio, na casa de Cornélio, para ele, sua família e os seus amigos, a operação do Espírito e a fé demonstrada fez com que eles recebessem o Espírito. Eles não observaram nada. Eles não tiveram que cumprir com um protocolo ritualístico, de normas, de faz isso ou não faz aquilo outro, para então receber este dom, essa pessoa preciosa, a terceira pessoa do Espírito Santo. Não foi assim. Foi pela pregação da fé que vocês receberam. Quando você volta, aí voltando para Gálatas e chegando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e se não me trai a memória, foi exatamente sobre esse texto que vocês ouviram hoje de manhã, mas o finalzinho, no versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então primeiro escuta, depois vem a segunda coisa, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não foi por guardar a lei que vocês receberam o Espírito Santo.
Foi pela pregação da fé. Então essa é a segunda pergunta que Paulo trabalha como um instrumento, como um método para desconstruir os equívocos, para realinhar a rota, para mostrar o caminho a ser seguido e para fazer com que eles dessem uma olhada, rememorassem os acontecimentos da salvação deles. Terceira pergunta de Paulo, versículo 3, no capítulo de número 3, ele diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A terceira pergunta de Paulo, portanto, ela tem esse teor e tem como marca falando o seguinte: olha, o início da caminhada de vocês, o ponto inicial foi com o Espírito, foi com a operação do Espírito, que vai ornamentando, que vai trabalhando o coração, que vai removendo o que precisa ser removido, que vai nos conformando à imagem de Cristo, e agora vocês querem deixar esta atuação do Espírito Santo para dar continuidade por meio da carne. A carne que é corrupta, a carne que é fraca, a carne que não dá conta de resolver essas questões, vocês querem fazer essa regressão. Isso é um atraso. Isso é uma derrota. Isso é morte. Isso é desligar-se de Cristo. Isso é sepultar, ignorar e desprezar a mensagem do Evangelho. E sabe, meus irmãos, aqui tem algo que é muito importante para a gente pensar. A saber, às vezes a gente pensa que o Evangelho é só para o início. Ah, o início, o Evangelho chegou até mim. Ah, como o deleite ele trouxe para o meu coração, quanta alegria, quanto gozo. E depois de um tempo a gente começa a pensar, a gente começa a trabalhar aquilo que Tim Keller vai chamar de salvadores funcionais, para tentar nos aprimorar, pensando que é isso que vai fazer com que sejamos melhores, mais parecidos com Cristo. Faz isso, deixa de fazer aquilo outro. Por exemplo, nas relações interpessoais e nas relações conjugais, a gente pensa que o Evangelho é para a nossa salvação e a gente despreza que o Evangelho tem implicação nos nossos relacionamentos. Que o Evangelho pode tornar o nosso casamento muito melhor do que já é. Mas a gente começa a querer resolver as coisas com as terapias. Ah, se nós fizermos uma terapia conjugal, eu acho que vai resolver. Se nós tivermos uma boa conversa com o conselheiro, que vai apresentar isso e aquilo, 7 passos para ter o casamento transformado em 7 dias. E aí você se esquece que é a atuação do Espírito, que é o Evangelho que transforma casamento, que está em colapso. A gente pensa que o Evangelho, ele está relacionado ao nosso passado apenas. Ah, o Evangelho é alguma coisa que mostra que o meu passado sombrio, feio, foi resolvido na cruz. Ah, louvado seja Deus, meus pecados foram perdoados. E aí isso me dá logo o carimbo do passaporte, a garantia de ir para o céu. A gente faz essa mudança do passado direto para o futuro. E aqui fica uma lacuna que a gente quer resolver, sabe como? Na força do braço. Fazendo isso, fazendo aquilo, pensando que a carne vai trazer alguma contribuição. Impossível, impossível. Vai falir mesmo. Vai colapsar mesmo. Vai naufragar mesmo. É preciso começar no Espírito, avançar no Espírito, progredir no Espírito e ir para o alvo que nos aguarda, a grande salvação eterna, da consumação de todas as coisas, no Espírito. Não é começar no Espírito e agora interrompo, de agora em diante eu dou conta de fazer sozinho. Não é assim, não vai dar certo. Eu contava hoje na aula da escola dominical de uma história que eu estava lendo, de uma moça rica que morava na orla, e essa região era desprovida da rede elétrica, e de repente rumou para aquelas bandas. O povo daquela região seria beneficiado, e ela, como uma moça com bastante dinheiro, foi uma das primeiras moradoras a pedir a instalação da rede elétrica na sua casa, e etc. e tal. E depois, a companhia começou a perceber que a conta dela ficava sempre no mesmo.
Sempre o mesmo valor, não alterava, não demonstrava que estava sendo gasto energia naquela casa, naquele lar. E o contador então passou lá e perguntou: está tudo bem? A rede elétrica da senhora está funcionando? Houve algum problema? Está tudo ok? E ela falou: está tudo ok. Mas por que está acontecendo isso então? Então ela contou. Ela falou: não, porque eu só acendo as luzes à noite às 18 horas e aí, depois que eu acendo as velas, eu apago as luzes. Gente que recebeu o Espírito, que parece que pensa que é só para o momento inicial e não vai usufruindo da presença do Espírito que vai nos aperfeiçoando, que vai nos santificando, que vai nos conformando à imagem de Cristo. Aí Paulo pergunta e fala assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais aperfeiçoando agora na carne. Não podemos fazer essa regressão. Não podemos. Não é sábio. Esse relógio está certo, gente? Tá, né? Porque uma hora eu olhei ali, ele estava 18h30, ele não mudava. Eu falei: gente, o que é isso? Eu não consigo sair desse ponto. E o relógio parece que... Não, mas ele está certo, né? Está certo, né? Está certo. Então avancemos para a quarta pergunta, que diz assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? O testemunho, irmãos, da Escritura, especialmente na era ou na época chamada, no período chamado de igreja primitiva, a decisão por Cristo era marcada, inevitavelmente, era marcada por muito sofrimento, muita tribulação, muita hostilidade, muita perseguição. Era dizer que agora você era de Cristo, que familiares, pessoas que residiam na cidade se voltavam contra você e assumiam uma postura hostil, combativa, de perseguição. E isso culminava com muito sofrimento. Pessoas morreram por conta disso. Paulo está dizendo: olha, o início da caminhada de vocês se lembram? Paulo apela para a experiência deles. Vocês se lembram que vocês sofreram por conta do Evangelho? Vocês não sofreram por conta da circuncisão, dessas coisas. Não era isso que fez com que vocês passassem por esse constrangimento da alma e do corpo, não. Foi por conta do Evangelho. A caminhada de vocês foi marcada por muita perseguição. Tanto é assim que quando Paulo fecha esse ciclo da primeira viagem missionária e que ele vai voltando, o capítulo 14, versículo 22, vai dizer o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo está sendo perseguido, os irmãos igualmente. Paulo fala: olha, é inevitável. É inevitável. Aliás, é o próprio Paulo que, escrevendo a Timóteo, depois vai dizer: todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. Paulo apela, portanto, à mente e à experiência daqueles crentes. E Paulo avança então para a quinta pergunta do versículo 5, que diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito. E veja que Paulo coloca agora no presente. Não é concedeu, não. Que concede, como que numa espécie de continuidade, de plenitude que é doada, de presença que é doada, que é mantida o tempo todo, desde o início da caminhada e na era presente daqueles crentes. Agora, pois, que vos concede, aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E essa é a quinta pergunta. É o quinto argumento de Paulo. Porque esses crentes sabiam, e esses crentes estavam experimentando a atuação do Espírito de Deus, que não era algo que ficava só no aspecto da subjetividade. Era uma atuação tal que no aspecto objetivo as pessoas viam o que o Espírito Santo estava fazendo. Milagres. Milagres. Os milagres que são realizados no meio de vocês não decorrem da obediência à fé, ou da obediência aos ritos. Não é por conta disso. O Espírito não está condicionando a sua ação
com base no que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Não, é pela fé que Ele está atuando. É pela fé que Deus continua doando. É pela fé que Deus continua concedendo e operando no meio de vocês. Essa manifestação que vocês estão experimentando e contemplando é coisa do Espírito de Deus e não tem a ver com os ritos os quais vocês estão sendo seduzidos para que pratiquem esses ritos e essa obediência à lei da circuncisão. Então parem com isso. E eu caminho para finalizar. Destacando algumas coisas além do que nós fomos vendo nessa caminhada. Sobre o fracasso do esforço humano na busca da justificação. O que Paulo está argumentando com eles aqui, desconstruindo esses pilares, essas bases nas quais eles estão se firmando agora com base no falso ensino, é mostrar o seguinte: isso é um fracasso. Vocês não conseguirão, vocês não terão, vocês não usufruirão da justificação desta forma, de jeito nenhum. Então, em primeiro lugar, existe sempre a tendência de as pessoas pensarem que sua salvação é algo que há de acontecer por meio das suas realizações. Mesmo no meio daqueles que professam ser reformados, herdeiros da reforma protestante, que com tanta veemência, com tanto vigor, enfatizou a salvação pela fé somente, a justificação pela fé somente, que a graça basta, que nós não precisamos da prática das obras para sermos salvos, que o que Cristo realizou foi de uma vez por todas, garante-nos a salvação de uma única vez, mas há sempre uma tendência no coração do homem de pensar que são as suas realizações que vão fazer com que ele se torne aceito por Deus. Não é assim. É o que Cristo fez. É o que Cristo realizou que basta, que resolve a nossa situação. Em segundo lugar, com frequência, irmãos, com frequência o cristianismo tem sido entendido como nada mais do que um sistema de moralidade, como uma cuidadosa observação de um sistema sacramental, como uma conformidade de padrões, como uma reunião com outras pessoas num determinado lugar. Isso é condicionar e limitar o cristianismo, o evangelho. É mais do que isso. É mais do que isso. As pessoas olham, às vezes, para a igreja com o estigma por conta do tipo de mensagem que a gente vai levando no dia a dia. E a pessoa começa a pensar, então é isso? Se é isso. Negócio sem graça. O evangelho é muito mais. É muito mais. A primeira vez que eu compreendi de fato o evangelho, eu tive uma noite de sono diferente das outras. Sinceramente. Eu dormi em paz. Eu dormi sossegado, eu não ficava mais sob o pavor da religião, sob as pressões da faz isso, deixa de fazer aquilo, se não for desse jeito você vai ficar de fora. Eu dormi em paz porque eu aprendi a descansar naquela noite, naquele dia, no sacrifício redentor de Jesus. Eu entendi que era suficiente, que aquilo bastava, que aquilo resolvia a minha condição de uma vez por todas. Eu espero, sinceramente, que nessa noite você seja alertado, que essas perguntas ecoem na sua alma, desconstrua os equívocos e leve você para uma confiança total, cabal em Cristo Jesus e no que Cristo Jesus fez. Você não precisa se esforçar para ser justificado. Cristo já realizou a obra definitivamente por você. Você precisa crer. Creia que Jesus substituiu você. Creia que Jesus foi na cruz no seu lugar. Creia que na cruz Cristo levou todos os seus pecados. O que você pensa, o que você falou, o que você deixou de fazer, o que você fez, tudo, absolutamente tudo. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. E agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? Todos necessitam de um amor perfeito. E eu quero cantar esse amor com vocês nessa noite. Depois o pastor Robson
vai orar e impetrar a bênção. Eu convido você a ficar em pé. Vamos terminar esse momento de culto devocional cantando essa verdade. Todos necessitam. E não pode ser qualquer amor, tem que ser um amor perfeito, um amor pleno. E essa linguagem, nós a conhecemos. Ela é universal. E ela nos alcança. E ela nos transforma. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre.
Oremos, queridos. Deus bendito, como é bom podermos estar aqui adorando o Senhor. Como é bom poder ouvir a Tua palavra, ó Deus, e assim, ó Deus, sermos orientados, exortados, encorajados, consolados pela Tua santa palavra que nos diz que não depende de nós, mas que tudo vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Porque, Pai, se a nossa salvação dependesse de nós, nós nunca seríamos salvos. É somente pela Tua graça. É somente pela Tua graça mediante a fé, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Tua palavra nos diz, e por isso rendemos glórias ao Teu santo nome. Pai bendito, que essa verdade do qual nós ouvimos aqui seja reforçada dia após dia na nossa mente. Não é por causa de nós, não é por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é por meio deste sacrifício perfeito, único e suficiente, que nós somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, presente aqui e espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.